Qual foi a maior fake news da história da ciência? Fake news, que pode ser traduzida literalmente como notícia falsa, foi eleita por um dicionário britânico a palavra do ano em 2017. Is fake news. You are fake news. Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito. Mas a maior fake news da história da ciência é muito mais antiga. Ela aconteceu no começo do século XX em Piltdown, uma aldeia que fica a cerca de 70 quilômetros de Londres. Essa foto foi tirada em Piltdown em 1912. Esse homem sentado à esquerda é Charles Dawson, um advogado e arqueólogo amador. O homem à direita é Arthur Smith Woodward, renomado paleontólogo e curador do Museu de História Natural de Londres. E esse é Tipper, o ganso. Guarde bem esse rosto. Em 1912, Dawson apresentou a Woodward vários fragmentos encontrados em Piltdown de um crânio muito parecido com o crânio humano. Os ossos estavam manchados e bem gastos, indicando que eles estavam ali há pelo menos algumas centenas de milhares de anos. Woodward ficou eufórico com a descoberta, já que aquele crânio poderia ser o primeiro fóssil de um ancestral do homem moderno encontrado na Inglaterra. A animação foi tão grande que Woodward fez questão de visitar Piltdown junto com o Dawson. Em uma dessas visitas, Dawson encontrou algo ainda mais espetacular. Uma mandíbula com as mesmas manchas encontradas nos fragmentos do crânio, o que indicava que as duas estruturas eram da mesma época e muito provavelmente pertenciam à mesma espécie de hominídeo. A anatomia da mandíbula era bem simiesca, parecida com a mandíbula de um orangotango, mas os dentes dessa mandíbula, em especial os molares, eram muito parecidos com dentes humanos adaptados a uma dieta onívora. No mesmo local foram encontradas ferramentas de pedras lascadas e dentes de mamutes, hipopótamos e castores já extintos, animais que viveram durante o Pleistoceno, que é conhecido popularmente como a Era do Gelo. Todos esses achados indicavam que o crânio e a mandíbula pertenciam a um ancestral humano que viveu ali há cerca de 500 mil anos. Esse novo fóssil foi visto como o principal elo de transição entre primatas mais simiescos e o humano moderno. O fóssil descoberto por Dawson representava o alvorecer da humanidade. Por isso, foi batizado de Homem do Alvorecer de Dawson. Mas ele ficou conhecido mesmo como Homem de Piltdown. Só que, com o tempo, foram sendo descobertos novos fósseis de outros hominídeos, que mostravam que a evolução humana foi bem diferente. A expansão do cérebro na linhagem dos hominídeos começou bem mais tarde, há cerca de 300 mil anos, e não há 500 mil anos, como sugeria o Homem de Piltdown. Crânios de Homo erectus descobertos na China e na Indonésia foram datados mais ou menos da mesma época que o Homem de Piltdown, mas tinham uma capacidade craniana 30% menor. O que os ingleses diziam é que o Homo erectus poderia até ser o ancestral dos asiáticos, mas o ancestral dos ingleses era o já cabeçudo Homem de Piltdown. Por isso, por mais de 30 anos, os fósseis do Homem de Piltdown foram tratados quase como joias da coroa inglesa. Outros pesquisadores tinham acesso apenas às réplicas dos ossos. No máximo, poderiam olhar os originais de longe, bem de longe. Isso só mudou na metade do século XX, quando os tais fósseis ficaram sob a responsabilidade do paleontólogo Kenneth Oakley. Oakley reconhecia a importância dos fósseis de Piltdown, mas acreditava que, como qualquer outro fóssil, ele deveria estar disponível para outros pesquisadores. Em 1949, o próprio Oakley resolveu testar a veracidade do fóssil usando o teste de fluorina, uma técnica de datação de fósseis recém-desenvolvida na época. A fluorina é uma substância que vai se impregnando nos fósseis com o passar do tempo. Se aqueles fósseis pertencessem mesmo a alguém que viveu no nosso planeta há 500 mil anos, deveria haver uma quantidade considerável de fluorina, tanto nos pedaços de crânio quanto na mandíbula. Porém, os tais fósseis tinham
tão pouca fluorina que era até difícil de detectar. A quantidade de fluorina e nitrogênio no crânio e na mandíbula também eram diferentes. O crânio não tinha mais que 1000 anos e a mandíbula era muito mais recente, não passando de algumas décadas. Oakley investigou os ossos mais de perto e em 1953 constatou o óbvio. É golpe. O homem de Piltdown, que parecia ter um crânio humano e uma mandíbula de orangotango, era formado literalmente por um crânio humano e uma mandíbula de orangotango. Em 2016, os cientistas utilizaram técnicas muito mais avançadas, incluindo exames de DNA e tomografia computadorizada, para obter mais informações sobre a fraude. Eles descobriram que a mandíbula é de um orangotango de Bornéu. Já os pedaços de crânio são de pelo menos 2 homens medievais. Tanto os pedaços de crânio quanto a mandíbula e os dentes passaram pelo mesmo tratamento. Foi utilizado dicromato de potássio para criar as manchas e limas para criar as imperfeições e os desgastes nos dentes. Claro que o arqueólogo amador Charles Dawson foi o principal suspeito de ter criado a fraude, mas ele nem teve como se defender, porque morreu inesperadamente em 1916, e a fraude só foi descoberta em 1953. Por isso, várias outras pessoas também foram consideradas suspeitas. Dentre elas, um paleontólogo chamado William Soulas, que era um grande inimigo de Dawson. Soulas foi acusado de ter plantado os falsos fósseis para acabar com a carreira de Dawson. Já outras pessoas acreditam que foi mesmo Dawson, mas que ele teria um comparsa. Dawson seria incapaz de criar sozinho todas essas fraudes, devendo haver uma mente muito mais criativa e perversa na criação dessa história. Coincidentemente, quem está nessa foto junto com Dawson numa escavação em Piltdown? Ele mesmo, Tipper, o ganso. Tipper aparece em outras 2 fotos em Piltdown junto com Dawson. Tipper também era conhecido como o guarda, já que ele costumava ser agressivo com outros paleontólogos que tentavam visitar as escavações. Pouquíssimas pessoas ousaram desconfiar de Tipper, o que cá entre nós torna ele um personagem ainda mais suspeito. Ao invés de Tipper, uma outra mente criativa foi acusada de ter ajudado Dawson. E é aí que o Sherlock Holmes entra na história. Não para resolver o caso, mas para complicar ainda mais. É que Sir Arthur Conan Doyle, criador do Sherlock Holmes, era vizinho de Dawson e, assim como Tipper, foi visto várias vezes na aldeia de Piltdown. Em 1912, mesmo ano em que o Homem de Piltdown foi apresentado à comunidade científica, Doyle escreveu: "Fraudar um osso é tão fácil quanto fraudar uma fotografia." Doyle poderia ter sido a mente criativa por trás da fraude. Até hoje, ninguém tem total certeza sobre quem foi o criador da fraude de Piltdown. Mas é mais provável que Dawson tenha agido sozinho, já que ele foi responsável por pelo menos outras 38 fraudes arqueológicas. Dawson era um arqueólogo amador que queria muito ser membro da Royal Society de Londres, que só aceita a participação de cientistas notáveis que fazem descobertas incríveis. Atualmente, a maior parte dos cientistas acreditam que a ambição de Dawson levou ele a cometer todas essas fraudes. Mas vem cá, por que é que a comunidade científica demorou tanto tempo assim para desvendar a fraude de Piltdown? Não que ninguém nunca tivesse suspeitado de fraude. Em 1913, um ano depois do mundo conhecer o Homem de Piltdown, um paleontólogo da Universidade de Londres escreveu num artigo na Nature: "Dizer que o crânio e a mandíbula pertencem ao mesmo indivíduo é tão inconsequente quanto associar um pé de um chimpanzé com os ossos de uma perna humana." A verdade estava lá desde o começo. Pra gente, hoje é óbvio que o Homem de Piltdown tinha tudo para ser uma fraude. Mas na época, a Europa estava passando por um momento político e social bem turbulento. Em momentos turbulentos da história, o óbvio é visto como improvável e o improvável é visto como óbvio. Em 1871,
O grande inglês Charles Darwin publicou um livro dando mais detalhes sobre a evolução humana. A partir de então, todo mundo ficou super interessado em saber mais detalhes sobre quem eram nossos antepassados. Em 1907, a Alemanha ganhou destaque internacional ao descobrir o Homo heidelbergensis. A França já havia sido abençoada com diversos fósseis de Neandertais e dos mais antigos restos de Homo sapiens da Europa. Já a Inglaterra ainda não tinha nenhum fóssil relevante que contasse alguma coisa sobre os antepassados dos ingleses. Assim, a rivalidade histórica e econômica entre esses países se estendeu para o campo científico. O homem de Piltdown mexeu com o orgulho dos ingleses. Mas o homem de Piltdown também mexeu com o orgulho do homem branco europeu. No começo do século XX, a antropometria, ciência que estuda as medidas humanas, era uma das ciências da moda. O tamanho da cabeça era usado não só para explicar a suposta superioridade do ser humano sobre outros primatas, mas também para justificar a absurda ideia de superioridade do homem branco europeu sobre as mulheres e sobre os outros povos. Isso tudo em um momento em que ideias ainda mais absurdas de um primo de Darwin, chamado Francis Galton, se espalhavam pela Europa e pelos Estados Unidos. Galton defendia que era possível melhorar raças humanas por meio da seleção artificial, ideia que posteriormente daria origem à eugenia nazista. O primeiro Congresso Internacional de Eugenia aconteceu justamente em Londres em 1912. O homem de Piltdown, com sua enorme capacidade craniana, era visto como o progenitor do homem branco, enquanto outros povos teriam como ancestrais hominídeos com uma capacidade craniana bem menor. Assim, o homem de Piltdown foi usado como prova de que o homem branco se tornou humano muito antes do que os outros povos, que justificaria a tal supremacia branca. Hoje a gente sabe que essas ideias de supremacia branca e de superioridade de homens sobre as mulheres são tão absurdas quanto a existência de um hominídeo com cabeça de humano e mandíbula de orangotango. A fraude do homem de Piltdown nos ensina 3 valiosas lições. A primeira delas é: jamais confie num ganso. A segunda é sobre a importância de cientistas disponibilizarem seus dados de maneira fácil e gratuita para outros cientistas. É o que a gente chama de ciência reproduzível. Certamente a fraude do homem de Piltdown seria descoberta muito antes, se outros pesquisadores tivessem acesso aos ossos originais. A Aline e o Tito comandam aqui no YouTube o Colecionadores de Ossos, um dos maiores canais independentes de paleontologia e geociências do mundo. Recentemente, eles fizeram uma descoberta extraordinária de um dinossauro zumbi que viveu aqui no Brasil. A gente vai deixar na descrição o link para o canal deles, onde você pode saber mais sobre esse dino zumbi e acompanhar o trabalho incrível que eles fazem, mas claro, só se você quiser. A Aline conversou com a gente e contou se atualmente os fósseis que são descobertos por um paleontólogo ficam disponíveis para outros pesquisadores ou se eles ainda são tratados como joias particulares que mais ninguém pode estudar. Na paleontologia moderna, existem modos de tentar se garantir a reprodutibilidade de um estudo. Atualmente, quando um pesquisador manda para publicação um estudo numa revista especializada em paleontologia, é exigido que ele passe algumas informações sobre esses fósseis. Entre elas, o local onde esse fóssil foi coletado, o local onde esse fóssil está guardado e o número de coleção desse fóssil, que basicamente é um RG desse material atrelado ao local onde ele está guardado na atualidade. Se a revista não exigir isso, se for uma revista ainda assim séria, os revisores que ela convidar, para fazerem parte do processo de averiguação daquele estudo, os próprios revisores vão tentar garantir isso. Então, na atualidade, todo o trabalho de paleontologia de qualidade deve conter essas informações, para que ele seja reproduzido por cientistas do mundo todo. Ainda podem ocorrer, em situações específicas, o bloqueio de acesso a certos pesquisadores, aos pesquisadores de forma geral,
a materiais de coleção. Mas na atualidade a gente tem muito mais pessoas trabalhando coletivamente para construir o conhecimento na paleontologia, e quando isso ocorre, isso é rapidamente denunciado. E esse material ele passa a não ser mais citado nos estudos recentes e ser tido como ciência de má qualidade. Então, se ele não pode ser acessado, não pode ser reproduzido, ele não vai ser citado. E na ciência, algo que não é citado acaba sendo esquecido. Além do mais, existe um esforço coletivo por parte de sociedades de paleontologia do mundo todo, paleontólogos do mundo todo, em tentar se coibir o comércio de fósseis, que poderia ser um impeditivo ao acesso livre a coleções por parte de pesquisadores e a reprodutibilidade de estudos. Então, mesmo países que culturalmente, historicamente permitiam o comércio de fósseis, pesquisadores dessas nações têm trabalhado para que sejam reformuladas as leis em relação a isso e que os fósseis eles possam todos serem depositados em instituições públicas que garantam o acesso não só no momento atual, mas no futuro a todos esses materiais, para que a ciência seja livre e possa ser reproduzida e feita de boa qualidade. Essa é uma das várias importâncias de um museu: guardar com segurança a nossa história e a história do nosso planeta. Uma forma bem cruel de impedir que pesquisadores tenham acesso a fósseis e registros arqueológicos é deixar que esses materiais virem cinzas. A terceira lição é talvez a mais importante. É a de que a ciência é uma atividade humana que historicamente sempre foi motivada pela esperança, pelo encanto, pela curiosidade e pela coragem, mas também pelo orgulho e por preconceitos culturais. A ciência pode influenciar contextos políticos e sociais, mas os contextos políticos e sociais também influenciam a ciência. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí o Alfredo acompanhado da esposa Carol, que ganha dele a mensagem que segue. Carol, essa jornada improvável na qual eu nasci em uma ilha distante no Caribe, você em São Paulo, e acabou com nós nos encontrando na Catedral da Sé, cumprindo nossa vocação de internacionalistas, estudando temas casados, aprendendo salsa e jogando Candy Crush, é a prova de que o nosso amor não foi criado, ele sempre existiu, e o nosso destino sempre foi esse. Muito obrigado por me completar. Te amo, te quiero, je t'aime. Beijo, gente!